Pessoal, novas informações, vamos acompanhar! O Santos tem que ganhar dos times que estão brigando com ele lá embaixo. Se olhar agora a tabela, Atlético, Inter, Remo, Mirassol, Chapecoense, esses são os times que neste momento estão brigando com, até o Corinthians, estão brigando com o Santos. Mas, quando você consegue alguma coisa que provavelmente os outros, seus adversários mais diretos não vão conseguir, que é tirar ponto do Palmeiras dentro do campo do Palmeiras, aí fica uma coisa boa. Você consegue dar uma aliviada, uma respirada. A verdade é que quando um time mais fraco, né, com uma condição nesse momento inferior ao outro, consegue algo, aquele que estava melhor tem a sua responsabilidade. Então o Palmeiras jogou mal. Se o Palmeiras jogasse tudo que pode jogar, o Palmeiras não teria perdido esses 2 pontos que são preciosos, são importantes. Se olha na tabela nesse momento, são 33 pontos para o Palmeiras, 26 para o Flamengo. Só que o Flamengo tem 2 jogos a menos, 2. Aí ele já cola, ele já vai, se ele ganhar os 2, tem que ganhar os 2, claro. Se ele ganhar os 2, ele já vai estar a 1 ponto só do Palmeiras, a distância já foi muito maior. Então, o Palmeiras teve o final, os últimos 10, 15 minutos de bom futebol, no mais um futebol fraco, sem criatividade, e o Santos dentro daquilo que se propunha, fechadinho, contra-atacando, trocando passes com eficiência, fazendo até algumas jogadas bonitas, cumpriu bem a parte dele. O gol foi bem anulado, se ele tivesse valido gol é gol, não tem o que discutir, mas ficou mais justo esse empate, mais justo. Eu diria até que se alguém mereceu ganhar o jogo, o Santos mereceu até mais do que o Palmeiras. Raí Monteiro também com a gente, diretamente lá da Arena Palmeiras. Raí, nós vamos falar de cada aspecto do jogo, pelo lado do Santos, pelo lado do Palmeiras, esses 2 lances capitais da partida, o gol do Palmeiras e o gol anulado. Na nossa avaliação aqui, né, minha e do Flávio, a arbitragem acertou nos 2 lances, o Rafael Claus. Mas, inicialmente, a sua análise desse empate 1-1 para o Santos. Sai da zona do rebaixamento, pelo menos nesse momento. Ainda outros jogos vão rolar na rodada, mas nesse momento o Santos sai do Z4 e o Palmeiras pode ver na rodada a distância encurtar para o Flamengo, que joga amanhã. Raí, boa noite. Tudo bem, Gui? Boa noite. Um abraço para você, para o Flávio, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Estamos na Casa do Verdão. Acompanhamos de perto esse empate que acabou há pouco, né? Entre Palmeiras e Santos. E eu concordo um pouco com a avaliação do Flávio, sim. Essa parte final, né? Que ele disse que se alguém pudesse ter vencido o jogo, poderia ter sido o Santos, né? Pelas oportunidades criadas pelo Santos, principalmente no começo ali do segundo tempo, onde o Santos encaixou alguns contra-ataques, né? O Palmeiras saiu para pressionar, saiu para buscar o gol do empate e naturalmente deu espaços que o Santos conseguiu aproveitar um pouco, né, ao longo da segunda parte do jogo. Eu tenho usado uma frase aqui em algumas análises sobre o Palmeiras, que é a seguinte: quando o Palmeiras não vence, sobra muito pouco. E hoje, de novo, foi assim. De novo, foi uma atuação, para mim, muito pobre do Palmeiras. Uma atuação com pouca capacidade de criação, com pouca força para ser perigoso, para criar jogadas de maior impacto no campo de ataque, com poucas jogadas bem trabalhadas por baixo, né? Passes, tabelas. O lance do gol, por exemplo, o lance do gol é uma jogada bem trabalhada pelo Palmeiras. Só que isso acontece muito pouco ao longo dos jogos, né? Isso não se repete com uma frequência grande ao longo das partidas do Palmeiras. E esse é claro que é um tópico que tem que ser analisado, tem que ser falado e precisa ser melhorado pelo Palmeiras, né? Pelo investimento que o Palmeiras tem, a qualidade dos jogadores, a força dentro da sua casa, tudo que é ofertado como estrutura para o Abel, o Palmeiras tem que jogar mais futebol do que está jogando, né? É claro que a gente pode analisar sob vários pontos de vista essa questão, podemos olhar para a questão física, acho que nenhum ponto ele tem que ser excluído da análise, né? Há uma questão física, há um cansaço, o time vem numa batida importante, mudando muito pouco, né? O 11 inicial, hoje até teve uma mudança na estrutura tática, veio com o meio campista a mais, mas a base do time ela tem jogado invariavelmente em sequência, né? No Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, o Abel conseguiu rodar um pouquinho mais. Esse é um aspecto que acho que não pode ser tirado do contexto, né? Mas ele não pode justificar totalmente o futebol jogado pelo Palmeiras, ou o mau futebol jogado pelo Palmeiras em linhas gerais, né? O time pode mais, pelo que ele tem de qualidade, pelo que ele tem de estrutura, pode jogar mais, pode se impor mais, pode dominar melhor os adversários. A gente tem visto vitórias muito apertadas do Palmeiras, em que o aspecto não é só o jogo apertado, né? 1-0, 2-1, o placar mínimo.
a atuação também tem sido muito apertada, né? As atuações têm sido muito apertadas também do Palmeiras. Então, tem muita coisa que precisa ser trabalhada nesse time do Abel, né? Ajustada, melhorada. O concorrente direto do Palmeiras pelo título, o único concorrente, né? A disputa é entre Palmeiras e Flamengo, mais uma vez. Ele joga mais futebol que o Palmeiras. Ele tem jogado mais futebol que o Palmeiras. Então, não sei se com o que o Palmeiras tem jogado vai ser o suficiente para ganhar nessa briga com o Flamengo. Sinceramente, eu duvido muito. Porque as atuações têm sido muito abaixo do que o elenco sugere, do que as peças sugerem, do que o Palmeiras pode jogar, né? Eu acho que mais uma vez, mais uma noite, foi assim aqui na Casa do Verdão. Foi um jogo que o Palmeiras não conseguiu ter o desempenho mais próximo daquilo que a gente imagina com as peças e o elenco que tem à disposição. Nós vamos falar bastante sobre isso, Raí Monteiro com a gente, o Flávio Prado, já teremos também o Pedro Marques, o Guilherme Nápoles, a palavra dos técnicos, os jogadores na zona mista, mas até para puxar esse gancho com você, Flávio, em relação a essa crítica, que eu também concordo, eu acho uma crítica pertinente ao futebol apresentado pelo Palmeiras, que deixa a desejar. Hoje empata com o Santos, um adversário muito fragilizado, um adversário que luta contra o rebaixamento, e nos números aqui, por exemplo, o Palmeiras teve 22 chutes no total, mas desses 22, apenas 3 exigiram defesa do goleiro Gabriel Brazão. Ou seja, é um recorte nesse quesito finalização que mostra como falta também para o Palmeiras, além dessa questão de repertório, de variação de jogadas, de criação de jogadas, falta também um poder de finalização lá na frente. 22 chutes no total e apenas 3 que obrigaram o goleiro adversário a defender, a trabalhar. Como é que você avalia esse momento do Palmeiras, essas críticas e a justificativa do Abel Ferreira, dizendo que o maior problema do Palmeiras atualmente é a falta de descanso, ou seja, se referindo ao calendário? Bom, o calendário realmente é ruim, todos nós concordamos com isso. E o Palmeiras, por isso, tem um elenco enorme, né? Tem um elenco muito bom, grande. Gastou um bi, exatamente por causa disso. Porque o calendário é pesado mesmo. E é essa a grande vantagem de Palmeiras e de Flamengo. Se você for olhar no 11 contra 11, o Corinthians pode ganhar de qualquer um deles. O São Paulo já ganhou deles. O Santos hoje colou um empate. O problema sempre é o elenco. O problema não. O que favorece esses times é exatamente o elenco. O calendário ele é complicado para todo mundo. E os elencos melhores, eles têm uma facilidade maior. O Palmeiras e o Flamengo, eles levam muita vantagem quando começam as alterações no segundo tempo. Porque eles têm jogadores de um nível diferente. Então eles trocam o jogador, mas não trocam o nível do time. E os outros, realmente você vê hoje as alterações do Cuca e as alterações do Palmeiras, a diferença é muito grande. Então essa é a única justificativa para você ter um elenco grande, o calendário ser pesado. Ontem o Guardiola foi questionado sobre isso. E disse, olha, o calendário é pesado. Isso é verdade, é pesado mesmo. Agora, quem não quiser jogar num calendário pesado, que vá jogar em Portugal. Olha que coincidência. Olha só, ele não estava se referindo ao rapaz aí do Palmeiras, porque ele nem conhece. Mas que coincidência, né? Quem não quer jogar num calendário pesado, que vá para Portugal. Pois é. O Flávio cita essa declaração do Guardiola e, Raí, vale claro que a discussão, a gente sempre fala sobre isso, sempre discutimos essa questão do calendário. Ele é ruim, mas ele é ruim para todo mundo. Por exemplo, hoje o Vitória em casa fez 4-1, né? Venceu o jogo contra o Coritiba. O Vitória também tem um calendário muito ruim, fazendo uma comparação aqui de dois extremos, né? O Vitória briga contra o rebaixamento, o Palmeiras briga por título. Mas o Vitória em casa tem feito jogos bons e pontuando em casa, isso até por isso, né, que o time não foi rebaixado nas últimas temporadas. E tem um calendário ruim e com detalhe, com menos jogadores, né, com jogadores tecnicamente inferiores aos jogadores que o Abel Ferreira tem. Então, assim, fica muito evidente que é uma forma de desviar o foco, de tentar ali amenizar para o lado da comissão técnica do Palmeiras. Você também enxerga dessa forma essas declarações do técnico Abel Ferreira, Raí?
Bom, eu acho que dá pra gente dividir em duas partes esse aspecto, né, Gui? É claro que o calendário é ruim para todo mundo, né? Para a maioria dos times. Tem alguns aí que tem menos jogos, tem menos competições para jogar, né? Mas, assim, eu acho que no caso do Palmeiras especificamente, se tem um elenco, né? Um elenco com muitos jogadores, justamente para você conseguir rodar, utilizar essas peças, né? Esses jogadores, conseguir girá-los ao longo da temporada dentro das necessidades, né? É claro que o Palmeiras não tem um elenco comparável, pelo menos eu acho, né, ao do Flamengo. Acho que o Flamengo tem mais possibilidades dentro do seu elenco. O Palmeiras tem muitos meninos, né? É uma filosofia, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas é uma forma de trabalhar. O Palmeiras tem uma forma diferente de trabalhar, que valoriza a sua base, usa muito seus garotos. Eu acho isso muito bom mesmo. Você tem uma base em que você investe muito dinheiro, você tem que utilizar os jogadores, né? E o Palmeiras tem conseguido, para mim, fazer a receita perfeita nesse sentido, né? Que é revelar jogadores jovens, utilizá-los no time principal, eles ganham títulos e depois são vendidos e o retorno financeiro volta para o clube. Então é uma escolha, uma forma de trabalhar. O Flamengo tem outra. O Flamengo contrata, não olha muito para a base, são pouquíssimos jogadores das categorias de base no elenco do Flamengo, mas quando você precisa de mais musculatura dentro dos torneios, esses jogadores te dão uma resposta maior, melhor, né? Pelo menos eu tenho visto dessa forma. Porque o Abel roda pouco o elenco, né? Não imagino que não seja porque ele não queira. Talvez porque as peças que entram no time vindo do banco ou que completam o elenco não conseguem manter o mesmo nível do time titular, do time principal, né? Então eu imagino que seja por isso, que ele não muda tanto, que ele não troca tanto os seus jogadores entre os jogos, dentro dos jogos, né? O elenco não tem uma oferta tão grande assim de jogadores que te dão certeza. Tem várias promessas. Hoje entrou o Luiz Pacheco, teve o Arthur de novo como titular na lateral, teve o retorno do Paulinho, que vai ser importante nessa roda, né? Nesse momento o Palmeiras não tem o Roque machucado. Então tem questões aí, né? A defesa, por exemplo, é um tema quando a gente olha para o Palmeiras. O Palmeiras tem Gomes, tem Murilo, são ótimos, mas o banco ele não oferece tantas possibilidades assim de trocar e manter o mesmo nível, né? Manter o mesmo ritmo. Hoje, por exemplo, o Gustavo Gomes, imagino eu, que tenha pedido para sair por alguma questão física, ou ele estava programado, entrou um volante no lugar dele, não entrou necessariamente um outro zagueiro, né? Então, dentro dessa briga, é claro que não estou aqui dizendo que o Palmeiras não tem um grande elenco, não é isso, muito longe dessa análise, aliás. Mas dentro dessa briga, dessa disputa entre os dois, o Flamengo tem melhores possibilidades do ponto de vista de elenco do que o Palmeiras, muito melhores, né? Não diria nem que só melhores, muito melhores do que as que o Palmeiras tem. E aí você tem essa dificuldade de rodar mais, de girar o elenco, de trocar e de conseguir ter ritmo, fôlego, intensidade alta em todos os jogos, né? Para mim esse é um tema que tem pesado. Você falou sobre, né, no início, né, dessa fala, a questão que o Abel disse que o time está muito cansado. Nesse momento eu concordo que sim. Não acho que seja uma desculpa somente. Assim como o time dele está muito cansado, vários outros estão. E outros têm uma oferta maior de jogadores. Uma escolha que o Palmeiras fez. Eu honestamente não olho para o banco do Palmeiras e falo, uau, que baita banco. Tem bons jogadores, sim. Mas, de novo, dentro dessa disputa entre Palmeiras e Flamengo, o Flamengo tem melhores possibilidades. E isso pesa, mas não é a única coisa, como eu disse no início. Se a gente ficar olhando só para esse aspecto, a gente vai ignorar o principal tópico para mim, que é o futebol jogado pelo time, que é menos do que o elenco pode entregar, que é menos do que o elenco sugere. O que o Palmeiras tem nas mãos dava para jogar muito mais futebol, na minha concepção, do que tem jogado, né? E não se trata de uma questão de posse ou não posse, de golear ou não golear. Você pode jogar muito bem e ganhar jogos apertados, não é esse o aspecto. É o que a gente vê nos jogos. É um Palmeiras que continua usando muita ligação direta, muito cruzamento na área, muita bola forçada na referência, e tem recurso para fazer de outro jeito. Repito, como disse na minha primeira participação, o gol do Flaco Lopes mostra isso, uma tabela, uma triangulação por baixo, um belíssimo passe do Alan que termina no gol do Flaco. Então, por que não repetir isso mais vezes? Por que não replicar isso mais vezes? As bolas em profundidade, o lançamento, eles podem ser um argumento, um aspecto válido, útil, óbvio. Você tem um baita passador que é o Marlon, tem um cara lá na frente, o Flaco, que pode se aproveitar desses lançamentos, né? Cara de muita mobilidade. O próprio Roque, quando joga, um jogador de explosão, de força. Estou dizendo que não pode jogar dessa forma. O problema é, muitas vezes, só jogar dessa forma. E quando o jogo precisa de um outro arranjo, o Palmeiras não tem conseguido. Hoje foi assim, desde o começo. O Santos muito fechadinho, você tem pouco espaço para girar a bola, pouco espaço para lançar a bola. Você tem que ter tabelas, triangulações, um jogo de mais aproximações. E o Palmeiras não tem mostrado isso. Bato nessa tecla.
como disse na minha primeira participação, quando o Palmeiras não vence, sobra muito pouco. E hoje, de novo, sobrou muito pouco. Já nós vamos falar mais também do jogo com o Raí, com o Flávio, mas também tem uns lances ali que as redes sociais sempre fervem, né? Tem reclamação, temos aqui 3 lances, né, para destacar. Primeiro, reclamação de falta no gol do Santos. Os torcedores do Palmeiras reclamam do que seria uma falta no Andréas Pereira e também no Maurício. E aí tem a reclamação dos santistas no gol do Palmeiras, que seria uma falta no Barreal. E tem a reclamação dos palmeirenses no gol anulado por toque na mão do John Arias. Flávio Prado, nós falamos um pouco dos lances, né, dos dois, dos gols, né, mas no primeiro a gente nem tinha falado, porque pra mim também passou, que eu nem vi, pra mim lance normal. E aí agora tem essa reclamação dos palmeirenses no gol do Santos. Vamos por partes. Primeiro gol, Flávio, pra você, falta no Andréas ou no Maurício no primeiro gol do Santos? Não, as duas são disputas de bola, os jogadores ganharam essas disputas e foi até uma coisa que o Cláudio deixou bem claro, que não ia marcar faltinhas, então para mim lance normal. Lances normais. Isso, os dois, né? No Andréas e no Maurício. Essa é a reclamação dos palmeirenses. Raí Monteiro, para você, no primeiro gol do Santos, alguma polêmica, algum erro de arbitragem ou você concorda com a gente? Não tem nenhum tema, Gui, de arbitragem nesse jogo. Zero, nenhum. Os 2 gols legais, normais, não foi falta e o gol foi anulado. A bola bateu na mão, acabou. 30 segundos dá para resumir. Hoje não tem polêmica de arbitragem, graças a Deus, pra gente não ficar aqui 20 minutos falando de coisas inúteis como arbitragem. Não aconteceu nada no jogo. Ninguém tem nada para reclamar. E aí teve a falta no Barreal ou... essa falta que a gente até discutiu, né? Pra gente também não foi nada, né, Flávio? Que foi aquela falta que ele se joga, né? Chega ali o jogador do Palmeiras, o Alan. E aí a arbitragem manda seguir também. Esse é Alan, né? Esse Alan. O Alan é o do Corinthians. Então, o Barreal abandona a jogada. Isso aí é um vício horroroso do futebol brasileiro e esse vício também cresceu muito porque os árbitros marcam muito esse tipo de faltinha. E o Klaus seguindo na mesma linha dos 2 lances do Palmeiras, no gol do Santos, também não marcou corretamente. A culpa foi toda do Barreal. Ele abandona a jogada para poder cavar alguma coisa, não veio a marcação e o Palmeiras fez o gol. E aí eu nem vou perguntar pro Raí, né, que ele já deu também a opinião, né, pra ele também não foi nada, e o lance da mão do Arias, né, que também foi um lance muito claro, o árbitro foi ali no VAR rapidamente, já decidiu, né, que de fato a bola toca na mão do John Arias. Então, eu confesso que ainda não vi, mas ele viu e se tocou na mão, não se discute. Alguém vai dizer assim, houve intenção ou não houve, nesse caso... Quando a bola bate na mão do cara que faz o gol é anulado. Bate, não precisa ele meter a mão, nada. É o único lance que não há interpretação. Bateu na mão, a bola entrou, é a tua história, não vale gol de mão. Há um tempo atrás valia. Teve até um lance Palmeiras um famoso lance Palmeiras e São Paulo, que a bola bate na mão do Adriano. Naquela época tinha que ser intenção de bater, ele bateu e o árbitro confirmou o gol, porque tinha que confirmar. Vale gol de mão? Naquele caso valia. A regra mudou, bateu na mão, foi para dentro do gol é anulado, então é uma coisa... essa não é interpretativa. Só tem interpretação se fosse assistência, né? Se fosse assistência. Isso aí. Então, nesse caso, como ele viu, ele foi ao VAR e viu. Eu não vi, mas claro, você também viu e tal. É só uma questão de ver melhor. Mas se bateu na mão, acabou. Não tem nem o que discutir. O toque é bem claro. A imagem mostra muito claramente isso. Eu queria aproveitar a mensagem que um amigo mandou aqui no nosso chat, né? Tava acompanhando aqui no retorno também. O Alan, deixou até um superchat, um abraço aí pra ele. Porque eu acho que isso aqui tem uma coisa importante que a gente precisa falar sobre. Ele escreveu o seguinte, né? Vocês estão me fazendo desgostar da Jovem Pan. É só crítica. O Abel não perdeu nenhum clássico no ano. São 5 vitórias e 2 empates. Não enche, só crítica. Alan, vamos lá. O nosso papel, o nosso trabalho aqui é avaliar o jogo. Se a gente olhar só pro resultado, a gente abre lá o Google ou qualquer outro navegador, aplicativo e olha lá. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está ali na Libertadores, diferentemente do que acontece todo ano. Deu uma enroscada no carro, mas acredito que vai passar.
Na Copa do Brasil também tem uma situação bem tranquila, contra um adversário muito acessível. Então, o ano até aqui, teve o título estadual, né? O ano até aqui, do ponto de vista de resultados, ele é ótimo, ele é excelente. Só que a gente não pode olhar só para esse aspecto, né? A gente precisa avaliar o jogo, a gente precisa contextualizar uma série de questões. O investimento, a qualidade dos jogadores, a expectativa para a temporada. E, honestamente, isso não é só... Porque quando você escreve só crítica, parece que é uma crítica vazia. E não é. A gente está aqui criticando com muitos argumentos. Criticando o nível, o desempenho, o que o Palmeiras tem jogado nessa temporada, né? É esse o aspecto. Porque o olhar aqui é para o que o Abel tem nas mãos, enquanto elenco, enquanto investimento, enquanto estrutura, e o que ele devolve em campo como desempenho. O que o time devolve em campo como desempenho. Eu falei há pouco sobre a questão do cansaço. Pode ser que nesse recorte mais curto agora o Palmeiras esteja cansado, esteja muito desgastado. Isso eu concordo, é um aspecto, sem dúvida alguma, que a gente não pode tirar da equação. Só que, e nos outros jogos em que o Palmeiras também não teve um grande desempenho, não teve um desempenho semelhante, ou melhor, né, do que esse aqui? Quais grandes jogos o Palmeiras fez nessa temporada? Aquelas atuações assim que você olha e fala, nossa, hoje o Palmeiras, no seu caso, me parece que você é palmeirense e vários outros que estão aqui acompanhando a gente, nossa, hoje o meu time jogou muita bola. Não há essa sensação, gente. Não há essa sensação vendo os jogos do Palmeiras. E não tem problema nenhum. Tem time que tenta ser mais sólido, mais consistente, vencer no detalhe, numa bola parada. Todos os jeitos de ganhar no futebol, eles são válidos. Todos. Jogar fechadinho por uma bola no contra-ataque é válido. Ter uma bola parada muito forte é válido. Jogar em bola lançada é válido. Ter muita posse, ter ocupado ataque, ter muito volume de jogo é válido. Tudo é válido no futebol. Todas as formas de jogar. E o futebol é legal pra caramba porque dá pra ganhar de qualquer jeito, né? Entre aspas, né? De vários jeitos diferentes, isso que eu tô querendo dizer. Então, a avaliação é exatamente o que o Palmeiras tem e o que entrega. Com o que o Palmeiras tem de material humano, de investimentos. O Palmeiras investiu mais de 20 milhões de euros em vários jogadores que estiveram em campo hoje. Arias custou mais do que isso, Paulinho custou mais do que isso, que tá voltando agora, né? O Andréas foi uma contratação de um valor alto, né, também. Vitor Roque é a mesma coisa. Então, o Palmeiras investe tanto, 700 milhões de reais para contratar, para formar esse elenco, para jogar esse futebol que a gente viu hoje, para jogar o futebol que a gente viu contra o Barranquilla, para jogar o futebol que a gente viu contra o Corinthians, quando ganhou em Itaquera, e foi inferior durante quase todo o jogo. No finalzinho, o Flaco fez um gol e venceu. Se é isso, eu acho pouco. Eu acho que o Palmeiras poderia jogar mais. Esse é meu ponto de vista. Não é uma crítica vazia. Tá aqui vários argumentos sendo colocados e o porquê de criticar o futebol jogado pelo Palmeiras. Não é, não gosto. Não é isso. Eu, como disse, enxergo que existem muitas formas de jogar futebol e várias delas têm beleza. E não se trata disso, porque a beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Se trata de consistência, de bom desempenho, de um time que cria chances, que domina os adversários. O Palmeiras não consegue fazer isso. Qual jogo o Palmeiras recentemente dominou o adversário, enfileirou chances, fez do goleiro adversário o melhor em campo? E em muitos jogos na temporada, o melhor em campo é o goleiro do Palmeiras. Carlos Miguel, que é o melhor goleiro do campeonato. Então, não me parece ser uma coincidência que o melhor goleiro do campeonato seja o goleiro do Palmeiras. É porque o time joga pouco. O time domina pouco os adversários. Ele está quase sempre ganhando no limite. E a vantagem mínima é um desses indícios. 14, 15 jogos seguidos ganhando por um gol de diferença. Palmeiras não ganha com folga de quase ninguém. O único jogo que o Palmeiras ganhou com folga nessa temporada foi contra a Jacuipense. Se o torcedor do Palmeiras olha para isso, para o investimento, para a estrutura, para a qualidade do elenco e acha que tá bom, ok. Eu não acho.